Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de elementos de máquinas com o Prof. Felipe, sou eu. Então, sou docente do campus Rio Grande, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, professor mestre engenheiro Felipe Leite Silva, e esse material é para uso em aula, tá? Proibida a reprodução. Tome seu papel para anotar suas dúvidas ou questões e demais observações referente ao assunto, tá? Siga as instruções. Estamos então num assunto de elementos de máquinas, dentro de elementos de fixação, a falar sobre parafusos de fixação, sobre quais partes da rosca de um parafuso. E ao final, então, dessa lição, o que eu espero que tu seja capaz de fazer é dizer o nome das partes da rosca de um parafuso. Então vamos lá. Aqui. Bom, aqui temos um conjunto básico de parafusamento. Parafuso e a porca. Relembrando das lições anteriores, pergunto: qual é o tipo de cabeça desse parafuso? Qual é o tipo de fenda? Se é rosca inteira ou parcial? Qual é o tipo de ponta? Tá? Para lembrar as definições dadas em aula anterior. Esse aqui vai ser o desenho que vai nos ilustrar o estudo das partes da rosca. Tá? Então, aqui é a representação da ponta de um parafuso. Essa sinuosidade na esquerda representa a ruptura. Tá? Aqui, técnica do desenho técnico, representa a ruptura do elemento cilíndrico. Tá? Então é como se o elemento tivesse sido cortado, virtualmente cortado. Ou seja, aqui para a esquerda a gente não sabe como é que esse elemento é. A gente só sabe nessa parte que está representada. Estava tomando água. Bom, vamos lá. Estudando primeiramente a rosca externa. Por que chamar de rosca externa? Porque ela é do lado de fora da peça. A porca tem a rosca interna, a rosca por dentro. Então, vamos lá. Aqui começa. Essas 9 cotas são as que a gente vai identificar na rosca externa. Essa relação aqui é o tipo que se chama factual. É isso e pronto. E tem que ser dessa maneira. Então, se aqui na simbologia está o D minúsculo, como é uma simbologia, a identificação de símbolos, se está sendo colocado a letra D minúscula, vai ter que usar a letra D minúscula, porque pode ser que maiúscula represente outra coisa. Então, essa observação é válida para todas. Diâmetro externo do parafuso também é identificado como diâmetro nominal. Tá? Nominal quer dizer o diâmetro que tu vai pedir na hora de comprar, por exemplo. Tá? É o diâmetro que identifica, que caracteriza a rosca. Passo
aqui onde está escrito alfa, na verdade seria utilizado a letra grega alfa, mas o programa não identificou, então eu escrevi alfa, tá? Ângulo do filete. Então, pode ser escrito, no nosso material vai ser tanto escrito alfa quanto o símbolo da letra alfa. Diâmetro interno, D1, esse 1 pode também ser escrito pequenininho do lado como índice, tá? Diâmetro interno, diâmetro do flanco, fundo do filete, ângulo da hélice, altura do filete e crista. O que tu tem que saber? A relação entre a letra, o símbolo, e o nome, tá? Às vezes eu posso perguntar só com a letra, com o símbolo, ou posso perguntar pelo nome inteiro. Então, tem que saber os dois. Não vai ficar só D, P, F, I, H, C, tá? Vamos lá, então. Iniciando o posicionamento dessas cotas. Tá? Deixa eu só conferir a sincronia de áudio e vídeo. Só um pouquinho. Tá bem. Bom, diâmetro externo, tá? Aqui no nosso bom, tu sabe da geometria o que é um diâmetro, tá? É a medida de uma seção circular, é a medida de um lado ao outro, digamos assim, tá passando pelo centro. Isso é diâmetro, tá? É a medida que o paquímetro mede, por exemplo. Então aqui, ó, nesse elemento circular, a gente pode começar a pensar quais são as partes circulares onde pode ser medido o diâmetro. Tá? Aqui nessa parte não roscada, pode ser medido o diâmetro, apalpando a parte externa da rosca, né? Ou mais aqui na ponta. Bom, a palavra externa, tá? E a gente está falando de rosca, nos leva a esse posicionamento da cota do diâmetro externo. Então aqui, onde está representado com a indicação da cota, é onde a gente mede, onde a gente identifica o diâmetro externo do parafuso, da rosca externa, também conhecido como diâmetro nominal. Tá? Dando uma aproximação na imagem, tá? Aqui na esquerda é a mesma imagem anterior. Essa circunferência vermelha é trazida aqui com zoom. Tá? Então, aqui ó, D minúsculo, né, do diâmetro externo, vai ser no contato externo ali da rosca. Tá? Vamos lá para a segunda. Passo. A palavra passo, assim como do caminhar, tá? Ela se refere à medida entre pontos semelhantes da rosca. Semelhantes. Então, a partir da palavra semelhantes, pergunto, o que se repete nessa figura? É um fio da rosca, outro fio, outro fio, outro fio, outro fio. Tá? Então, o passo vai ser a medida de um fio a outro. O que tem que observar aqui? Nos parafusos de fixação, onde na verdade a ponta do filete ela é mais aguda, tem quanto um arredondamento, tá? Aquela parte plana que tem ali no desenho não é percebida, tá? Entretanto, nos parafusos de transmissão de potência, tá, de rosca quadrada ou trapezoidal, essa porção superior ela é sim muito perceptível. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem que cuidar de qual ponto a qual ponto vai ser medido o passo. Tá? Então, nesse desenho ele está do início da parte plana
até a outra. Tá? Então, nos parafusos de fixação, não vai fazer muita. Não vai ter como diferenciar muito a posição de colocar o instrumento de medida. Tá? Nos parafusos de transmissão de potência, sim. Enfim, tá? A gente vai trabalhar com os de fixação, que são os de rosca mais miúda. Então, a ideia do que eu passo é de um fio a outro. Ângulo do filete. Nesse desenho, então, e na peça, pergunto, o que tem ângulo aqui? Onde que tem ângulo? Um ângulo que seja, digamos, não reto, porque de quaisquer duas linhas a gente tem ângulo, tá? Mas nos interessa os ângulos que não são de 90 graus, digamos assim. E falando em filete, que é o nosso estudo, bom, vai estar relacionado ao perfil da rosca, tá? Então, o ângulo do filete, na verdade, é o ângulo do espaço, tá? Do vão entre dois filetes, entre dois fios de rosca. Vamos aproximar aqui. Então, olha só, medindo ali no vão, esse é o ângulo do filete. Tá? Eu prefiro que tu memorize o nome da cota, por exemplo, ângulo do filete, não alfa. Ah, aqui é o alfa. Não, aqui é o ângulo do filete. Tu vai olhar o símbolo ou a letrinha, mas tu vai falar o nome por extenso. Por exemplo, aqui ó. Ah, aqui é o P. Não, aqui é o passo. Tu vai sempre falar por extenso. Próximo, diâmetro interno, tá? Bom, é algo mais para dentro. Diâmetro interno, tá? Ele vai ser medido da parte mais de dentro dos fios da rosca, tá? O que tem que cuidar aqui, ó? Que essa cota, o D1, tá? Do diâmetro interno, na verdade ela está alinhada aqui com a parte interna da rosca. Não vai confundir aqui com a ponta. Geralmente tem o mesmo diâmetro, mas pode ser que não tenha, tá? Só um pouquinho que eu vou tomar água. Então tem que cuidar, tá? Diâmetro interno, na verdade, é um parâmetro de laboratório, tá? Porque não é um dos valores que a gente vai usar no nosso cotidiano para parafusos de fixação. Por quê? Primeiro, se tu vai medir com um paquímetro, tu não vai conseguir encostar bem no fundo do vão do filete. Tá? O mordente vai ficar um pouquinho afastado. Isso já traz uma distorção e inviabiliza a aceitação da medida. Segundo ponto, tá? Tem uma inclinação que tu vai pegar entre dois vãos, tem uma certa inclinação entre eles, o que nos traz um segundo distorcedor. Tá? Então, na verdade, essa cota do diâmetro interno é mais para conhecimento de laboratório. Claro, nos parafusos de transmissão de potência, sim, vai ser mais utilizado. Então, na nossa aproximação, a cota, veja que nesse desenho coincide essa porção ao fim da rosca, mas na verdade tem que prestar atenção aqui, ó, tá? No vão, no fundo. Diâmetro do flanco, tá? A palavra flanco
se refere a uma lateral, a um costado. Tá? Então, o diâmetro do flanco ele vai ser um diâmetro entre o diâmetro interno e o diâmetro externo. Tá? Para parafusos da série métrica, esse diâmetro do flanco é aceito como sendo o diâmetro externo menos 0,65 vezes o passo. Tá? O diâmetro do flanco ele vai ser utilizado nos dimensionamentos, tá, de parafusos a tração, porque essa é a área aceita como área resistente. Tá? O diâmetro do flanco. Então, aqui, nessa representação, não está exatamente 0,65, tá? Mas ela é simbólica de que é um diâmetro intermediário. Fundo do filete. Onde é que está essa cota? Então, na parte do vão, entre dois filetes, certo? No fundo do filete. Tá? Nos parafusos da série métrica, existe uma curvatura aqui, então não é plano, que nem está nessa figura representativa. Então, vai depender do caso em que vai ser utilizado. Nos parafusos de transmissão de potência, sim, vai ser mais utilizado. Ângulo da hélice. Então, a gente falou antes do ângulo do filete e agora aqui nos apareceu outro ângulo, tá? O ângulo da hélice, que vai ser o ângulo que a rosca faz com uma vertical. Tá? O nome da rota geométrica que o filete faz em torno do cilindro, do corpo do parafuso, que é cilíndrico, tá? Se chama helicoide. Então é descrito um movimento helicoidal. Não é espiral. Espiral é outra coisa. A geometria espiral é num plano. Num mesmo plano. Por exemplo, aquele mata-mosquito de nome Boa Noite. Aquilo é uma espiral. Uma mola helicoidal, uma mola de caderno, por exemplo, na verdade é um helicoide, não é espiral. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui está chamando ângulo da hélice. E onde é que tem hélice aqui? Hélice é uma palavra que a gente conhece, por exemplo, em aviões, né? A hélice de turbohélice, né? É o que vai dar propulsão, por exemplo, no motor, no avião. Tá? Então, simbolizando a hélice com essa caneta. Ela girando, certo? E o avião está se projetando para frente. Então, vamos pegar aqui, ó, a ponta da hélice. Ela está girando e ao mesmo tempo avançando. Girando e avançando. Lateral aqui, ó. Girando e avançando. Então, se descreve um movimento similar ao da mola. Tá? Se colocar, por exemplo, na hélice do avião saindo fumaça na ponta, vai ficar como um desenho de uma mola no ar. Isso é um movimento helicoidal. Então, é essa geometria descrita pelo filete parafuso. Então, o ângulo da hélice vai ser esse ângulo, certo? Dessa linha inclinada do filete com uma vertical. Tá? A altura do filete vai ser a distância em raio entre o interno e o externo. Essa é a altura do filete. Crista.
Essa é outra medida que nos parafusos de fixação é muito pequeno, tá? Não é um valor usual, não é um valor cotidiano, tá? Os parafusos de transmissão de potência, sim, de rosca quadrada e trapezoidal, por exemplo, tá? Então, olha só, aqui a gente tem um resumo, tá? Trazendo todas as cotas que foram apresentadas. Dessas daqui, quais são as principais? Dessas 9, tem 3 que são as principais, que são as que vão relacionar a descrição comercial do parafuso, que é diâmetro externo, como eu falei lá, que é também chamado de diâmetro nominal. Eu até falei, quando tu vai comprar, então isso já nos diz que é uma cota importante. Externo. Passo é importante, tá? E o ângulo do filete. Então essas 3 são as cotas mais importantes, tá? Bom, sobre o posicionamento das cotas no desenho, eu vou pedir para que tu lembre da figura do ângulo do filete. Se eu te der a figura do ângulo do filete, pedir para tu desenhar ali, indicando... Peraí, só um pouquinho que eu me atrapalhei. Se eu te der a figura do parafuso e pedir para tu colocar ali, para tu indicar o ângulo do filete, onde é que tu vai colocar? Por exemplo, em qualquer um dos lugares onde tem o ângulo do filete. O que eu quero dizer com isso? Tu não precisa colocar, e eu não quero que tu coloque, no mesmo lugar que a gente viu, porque não quero que fique vinculado a essas posições aqui, tá? Tem que ser capaz de colocar em qualquer posição. Vai ter outras configurações de parafuso, vai ter figuras diferentes e tem que colocar. Vamos lá, continuando. Bom, então olha só, a gente tratou até ali um parafuso, né? Porque esse parafuso ele vai ser montado numa rosca interna, seja numa porca ou numa peça com rosca interna, tá? Então olha só, pergunto, por que que aqui nesse desenho os ângulos da hélice estão invertidos? Qual é a resposta? É porque na verdade aqui a gente tem uma rosca externa e uma rosca interna, tá? Então, os filetes da rosca externa vão se acomodar nos vãos da rosca interna. Tá? Então agora a gente vai ver as cotas também na rosca interna. Tá? Elas vão ser 3. Tá? Por que apenas 3? A cotagem completa das roscas, ela é mais complexa do que isso que a gente está conversando, tá? Então a gente vai ver aqui essas 3, ó. D maiúsculo, diâmetro do fundo da porca. H1, altura do filete da porca. D maiúsculo 1, diâmetro do furo da porca. Anota aí porque é isso aí. Então, ó, o diâmetro do fundo da porca, do fundo, onde é que será que vai ser localizado nesse desenho? Tá? É o diâmetro mais amplo. Tá? Repara no zoom aqui, ó.
Aqui ele pega a metade, do outro lado é a mesma coisa, tá? Então, ó, no fundo da porca. E a gente vai chamar de porca mesmo que seja uma peça roscada. A altura do filete é semelhante à altura do filete do parafuso, tá? A diferença entre os dois diâmetros. A altura do filete da porca. Diâmetro do furo da porca. Então, se já teve o outro diâmetro mostrado, qual é o outro que sobra? É o diâmetro no qual, falando também do processo de confecção da rosca, é o diâmetro com o qual vai ser efetuado furo, a broca, para fazer o roscamento, tá? O macho de roscar. Então, o diâmetro do furo da porca é o mais interno. E por que não falar mais interno? Para não confundir com o interno do parafuso. E por que evitar essas confusões? Olha só. Vou falar uma coisa para confundir, tá? Se esse parafuso vai ser montado aqui, tá? A parte externa do parafuso, ela vai se acomodar ali, né? E essa parte mais interna do parafuso vai se acomodar aqui. A pergunta é: o diâmetro externo do parafuso, por acaso, é o mesmo diâmetro do fundo da porca? Pega teu papel aí, o desenho que tu fez do diâmetro da cota no diâmetro externo do parafuso e compara agora aqui com o diâmetro do fundo da porca. Essas medidas elas são iguais? Essas alturas na mecânica tu já sabe que falar igual nos traz desconfiança, principalmente que a gente tem conhecimento das incertezas, das tolerâncias de fabricação. É difícil, praticamente impossível, tu ter duas medidas absolutamente iguais. Existem variabilidades naturais de processo, isso não é ruim. Existem faixas de admissão. Então, esses valores aqui, eu perguntei, eles não são iguais, tá? O diâmetro do fundo da porca é um pouquinho maior, tem que ficar um pouquinho de folga, tá? Entre o externo do parafuso e o fundo da porca. E a mesma coisa pro furo da porca e o interno do parafuso. Tá? O interno do parafuso é um pouquinho menor, também tem que ter um certo número de folga. Bom, essa aqui é a figura base, a figura do material de estudo, e o que eu fiz foi só colocar as cotas uma por uma, tá? Então, agora é o momento de tu ir fazer exercícios, tá? Responde o formulário, vai ter a correção automática, tá? E vamos seguir estudando. Certo? Então, agora no fim do vídeo, pega aí tuas anotações, tá? Revê elas, me traz perguntas, busca catálogos de parafusos de fabricantes, tá? Começa a olhar para os parafusos que tem ao teu redor. Agora tu está sabendo mais sobre eles, tá? Vamos caracterizá-los, certo? Agradeço então aí por ter assistido. Estou à disposição para dúvidas e assuntos relacionados.